Boa tarde a todos. A gente vai dar continuidade à nossa matéria, de higiene e profilaxia. E a gente vai falar sobre artigos críticos. Esses artigos críticos são aqueles que entram em contato com tecidos estéreis ou com o sistema vascular e requerem esterilizados para o uso, pois possuem alto risco de causar infecções. Todos os artigos que entrarão em contato em sítio cirúrgico, instrumentais e mãos do cirurgião e auxiliares são considerados artigos críticos. Então, são considerados artigos críticos todos aqueles instrumentos, utilizados, por exemplo, em cirurgias, como cesariana, apendicectomia, uma cirurgia cardíaca, que o material ele vai entrar em contato com a mucosa interna, a mucosa estéril do paciente. Artigos semicríticos são aqueles destinados ao contato com a pele não intacta ou mucosas íntegras. Requerem desinfecção de alto nível e esterilização. Por exemplo, aquele material que a gente vai realizar uma sutura superficial, também um curativo, Um curativo de dreno, um curativo de catéter central. Todos esses são considerados artigos semicríticos que vão estar em contato com a pele não intacta ou com as mucosas íntegras. Um exemplo também, os espéculos vaginais. Todos esses vão entrar na parte dos semicríticos. Artigos não críticos são artigos destinados ao contato com a pele íntegra do paciente. Exemplo, comadres, aparadores, aparelho de pressão. Requerem somente a limpeza ou desinfecção de baixo nível ou alto nível. Então, são um aparelho de termômetro, um oxímetro. Todos esses materiais eles são considerados artigos não críticos. Por quê? Porque eles só têm contato com a pele íntegra, do paciente. Então, só requerem limpeza simples. Aí a gente vai falar um pouquinho dos tipos de produtos, que são utilizados nessas limpezas. A gente tem o álcool 70%, na concentração a 70% é efetivo, resseca menos a pele e causa menos dermatites. Possui boa atividade contra o bacilo de tuberculose, atuando ainda contra muitos fungos e vírus, incluindo vírus sincicial respiratório e hepatite B e HIV. E no caso agora, o coronavírus também. A vantagem do álcool 70 é porque ele tem uma ação bactericida contra formas vegetativas de micro-organismos, gram-positivos e gram-negativos. A desvantagem é inativo contra esporos. O uso, higienização de mãos, na higienização do coto umbilical, na antisepsia da pele para punção venosa e para coleta de sangue arterial ou venoso. Gluconato de clorexidina. Essa substância está disponível sob a forma de solução degermante, alcoólica e aquosa. Vantagem: possui efeito bactericida para cocos gram-positivos e bacilos gram-negativos, efeito virucida contra vírus lipofílicos, influenza, citomegalovírus, herpes e HIV. Ação fungicida mesmo na presença de sangue e demais fluidos corporais. Efeito residual de aproximadamente 6 a 8 horas por ação acumulativa. Então, o gluconato de clorexidina, o efeito dele dura de 6 a 8 horas. O princípio ativo, gluconato de clorexidina. A apresentação dele. E a gente também tem a solução alcoólica de clorexidina. Geralmente, essa solução alcoólica de clorexidina, ela é mais utilizada, por exemplo, para a realização de limpeza de incisão cirúrgica, catéter venoso central. Aí fala aqui, olha, é utilizada na antisepsia complementar da pele no campo operatório, curativo de acesso venoso central e procedimentos invasivos, como passagem de catéter venoso central, drenagem de tórax, toracocentese, biópsias, paracentese e punção lombar. Então, todos esses procedimentos, eles são realizados, e antes da realização deles, a gente pode utilizar a clorexidina alcoólica, para fazer a asepsia dessa pele. A apresentação, ela vem num frasco de 100 ml, e aqui os locais que elas são utilizadas, a gente pode usar em local de internação, bloco cirúrgico, ambulatório e serviços de imaginologia.
A solução aquosa de clorexidina 2%. O uso antisepsia para catéter vesical, utilizando também para complementar os procedimentos invasivos em RNs prematuros extremos. Por quê? Porque ele pode correr um grande risco de... Ela não tem risco de queimar, como por exemplo o álcool 70, porque o RN, um prematuro extremo, ele tem a pele muito sensível, né? E ele pode se queimar facilmente. E também para realização de antisepsia, né, do catéter vesical, na sonda, né, vesical de demora, pode ser utilizada, porque ela é aquosa, então ela não arde, como, por exemplo, uma clorexidina alcoólica. O uso, ela pode ser usada em todas as unidades de internações, bloco cirúrgico, ambulatório e também serviços de imaginologia. O gluconato de clorexidina desgermante, o uso, higiene de mãos em áreas de internação antes de procedimentos invasivos, desgermação da pele nos procedimentos cirúrgicos, banho de recém-nascido infectado, especialmente em situações de surto de infecção por gram-positivos como estafilococcus aureus, e os locais de uso, todas as unidades de internação, bloco cirúrgico, CME, ambulatórios, laboratórios, patologia cirúrgica, farmácia e serviço de imaginologia. Essa clorexidina, geralmente, essa desgermante, ela é muito utilizada para a realização de cirurgia, principalmente cirurgia de grande porte. Você dá ela para o paciente, né, banha com ela, para depois ir para o centro cirúrgico. E também a gente utiliza ela para fazer curativos, né? Curativos que a gente precisa lavar. Aí você joga ela, porque ela não vai ser, por exemplo, igual a gente vê muito utilizando aquele sabão líquido mesmo, neutro, né? Aquele sabão, ele pode ocasionar irritação, queimadura, né, na pele. E a clorexidina desgermante, ela não vai causar esse tipo de irritação. Então, ela é ideal para lavagem de ferimentos sujos, né, infectados, por exemplo, quando o paciente ele cai de moto, né, que ele cai na terra, às vezes fica pedras, resíduos. Essa clorexidina ela é ideal para fazer essa lavagem desse ferimento. Iodoforo, solução aquosa de povidine 10% com iodo livre. A polivinipirolidina, o iodo, que a gente chama de PVP tópico, o uso para antisepsia de cirurgias oftalmológica e otorrino. O local de uso, pronto-socorro e ambulatórios, oftalmológicos, otorrinos e bloco cirúrgico. Essa solução aquosa de povidine, que a gente fala o povidine tópico, ele também serve para realizar a passagem de catéter vesical de demora, porque ele também não arde, né? Ela não é alcoólica, então ela não arde, ela limpa bem e não faz arder. Antigamente, né, ela era muito utilizada para realização de curativo também, que é aquele bem vermelhinho, quase marrom, que utilizava antes. Hoje em dia não, hoje em dia a gente já opta, né, pela clorexidina desgermante ou a clorexidina aquosa para realizar os curativos. E quando for cirúrgico, alcoólica. O álcool em gel, ele tem por finalidade realizar a carga microbiana das mãos quando essas não estiverem visivelmente sujas, podendo substituir a higienização com água e sabão. Então, assim, o álcool em gel ele é utilizado para diminuir a carga bacteriana das mãos, mas a gente tem que lembrar que se essas mãos elas estiverem com sujidade, resíduos de sangue, né, de fluidos corpóreos, ele não vai servir, tá? Ele só serve para reduzir, mas não para fazer a limpeza, que no caso tem que ser feita com água e sabão. A vantagem desse álcool em gel, ele tem ação bactericida contra formas vegetativas de micro-organismos, gram-positivos e gram-negativos, e a desvantagem é inativo na presença de matéria orgânica. O álcool etílico hidratado a 96%, ele tem por finalidade a fixação de lâminas utilizadas pela disciplina de cirurgia torácica e pelo laboratório clínico e de patologia. Então, ele é um álcool bem forte, geralmente ele é usado em laboratórios clínicos, né? O local de uso, a gente pode utilizar em bloco cirúrgico, laboratório clínico, patologia cirúrgica e ambulatório. E também tem o absoluto 90,9%, que ele tem por finalidade também a fixação de lâminas utilizadas na disciplina de cirurgia torácica e pelos laboratórios de clínica e de patologia. Então, assim, é um álcool bem mais forte que, se ele for colocado, por exemplo, na pele, ele pode lesionar a pele, queimar, né, dar irritação. Então, ele não é indicado para uso em pele, somente para uso de fixação de lâminas ou esterilização, né, de algum material.
Aí agora a gente vai dando continuidade a essa nossa matéria e a gente vai passar para a importância da lavagem das mãos, né? As infecções relacionadas à assistência à saúde e à higiene das mãos. O que são infecções relacionadas à assistência à saúde e qual o seu impacto na segurança do paciente? As infecções relacionadas à assistência à saúde, também chamadas de infecções nasocomiais, são descritas como infecções que ocorrem no paciente durante o processo de cuidados, num hospital ou num serviço de saúde, que não estão presentes ou incubadas no momento da admissão. Então, as IRAs, elas são classificadas, as infecções, né, como aquelas que o paciente ele adquire após a admissão no centro hospitalar. Geralmente, quando a gente tem pacientes, né, vindos, né, oriundos de outros hospitais que são encaminhados, geralmente é pedido o SUAB, né, o SUAB nasal, axilar, anal e oral desse paciente. Para quê? Para investigar, descobrir se esse paciente ele já não veio com alguma infecção, com alguma bactéria da outra unidade, né? Porque a partir do momento que é constatado que ele veio com aquela bactéria, o hospital ele não pode ser culpado por essa infecção. Isso inclui também as infecções adquiridas na alta hospitalar. Então, as IRAs também, elas são incluídas, né, como as infecções também adquiridas na alta hospitalar até 7 dias após a alta. Então, até 7 dias após a alta, o paciente ele apresentou febre, sinais de infecção. Provavelmente, essa infecção ela vai ser considerada como uma infecção nasocomial, ou seja, oriunda da unidade hospitalar. As IRAs ocorrem no mundo todo e afetam centenas de milhões de pacientes em países desenvolvidos e em desenvolvimento. Nos países desenvolvidos, representam 5 a 10% das internações em hospitais de cuidados agudos. Nos países desenvolvidos, o risco é de 2 a 20 vezes superior e a proporção do paciente com IRAs pode exceder a 25%, além de causar sofrimento físico e moral para os pacientes e seus familiares. As IRAs representam um alto custo para o sistema de saúde e consomem recursos que poderiam ser gastos em medidas preventivas ou em outras prioridades. Qual que é o papel da lavagem das mãos na transmissão de micro-organismos? Os micro-organismos responsáveis pelas IRAs podem ser vírus, fungos, parasitas e, mais frequentemente, bactérias. As IRAs podem ser causadas por micro-organismos já presentes na pele e na mucosa do paciente, endógenas, ou micro-organismos transmitidos a partir do paciente, profissional de saúde ou pelo ambiente circundante, que a gente vai chamar de exógenas. Na maioria dos casos, as mãos dos profissionais de saúde são um veículo para a transmissão de micro-organismo, a partir da fonte para o paciente, mas os próprios pacientes podem também ser a fonte. Geralmente, os micro-organismos são transmitidos de um paciente para o outro, de um sítio anatômico para o outro, do corpo e do ambiente para o paciente ou vice-versa. As mãos dos profissionais de saúde podem ser progressivamente colonizadas por micro-organismos, causando o atendimento ao paciente. Na falta de higiene das mãos, quanto maior o tempo de atendimento, maior é o grau de contaminação das mãos e dos riscos potenciais para a segurança do paciente. O risco de transmissão e do dano potencial se aplica a qualquer momento na assistência, especialmente para os pacientes imunocomprometidos ou vulneráveis, ou a presença de dispositivos invasivos, como, por exemplo, catéter urinário, intravenoso, tubo endotraqueal e dreno. Então, vamos lá. Essas IRAs, elas não são economicamente viável para a unidade hospitalar. Por quê? E nem para o paciente, né? Porque se um paciente ele contrai uma IRA, uma das IRAs durante a sua internação hospitalar, a sua estadia no hospital ela vai aumentar. E o risco também de, por exemplo, ele precisar de cuidado mais intensificado, às vezes dependendo, né, do grau, por exemplo, desenvolver uma septicemia e parar na UTI e ficar por longos dias, né, internados, vai gerar o quê? Gasto, vai gerar o quê? Mão de obra, né? Então, por isso que a higienização das mãos, principalmente do profissional da saúde, é de suma importância, né? Sempre que ele for ter contato com o paciente, realizar algum procedimento, ele tem que, mesmo que ele esteja utilizando as luvas, ele deve fazer a realização da higiene das mãos. E quanto mais dispositivos o paciente tiver, catéter urinário, intravenoso,
tubo endotraqueal, que no caso de intubação, dreno, no caso de uma sonda, né, de uma sonda gástrica nasentérica, mais chances de contrair uma infecção esse paciente terá na unidade. E qual é o papel da higiene das mãos na prevenção das infecções relacionadas à assistência à saúde? Vários estudos têm demonstrado claramente que a implementação de programas bem estruturados de prevenção de controle de infecções é uma forma custo-efetiva para a realização das IRAs. Algumas são possíveis em países e serviços de saúde e recursos limitados. Então, o que? A higienização das mãos, né, ela é importantíssima, ela diminui em grande quantidade o número de IRAs, né? Mesmo em países, né, que estão em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, se realmente for feito aquela prevenção, né, realizar, por exemplo, a educação continuada com os profissionais, tá ali sempre explicando, né, tendo cartazes, explicando a importância da higienização das mãos, né, se os profissionais eles passarem a realizar essa higienização das mãos de forma adequada e na hora certa, né, vão diminuir muito o número de dias de internação, de gastos hospitalares e até mesmo de questão de trabalho, né? A base para a prevenção e o controle de infecções é construída sobre uma série de precauções simples, bem estabelecidas e comprovadamente eficazes e amplamente valorizadas, que a gente chama de precaução padrão. E a lavagem das mãos, ela está em primeiro lugar nessa precaução padrão. Ela é indiscutivelmente a medida mais eficaz de prevenir e controlar infecções. Também inclui as circunstâncias em que são aplicadas precauções de isolamento direcionadas a patógenos específicos. Mas a higienização das mãos é o pilar da precaução padrão. Além disso, a sua importância é enfatizada no pacote ou nas abordagens multimodais de melhoria de qualidade, mais recentemente para a prevenção de infecções de sítios específicos, tais como infecções da corrente sanguínea e do trato urinário, causando por dispositivos infecções de sítio cirúrgico, pneumonia associada à ventilação mecânica. A importância de incorporar uma higiene das mãos eficaz, eficiente em todos os processos de prestação de cuidados, deve ser destacada no âmbito de assistência do paciente. E como a gente deve praticar essa higiene das mãos? A higiene das mãos ela pode ser realizada friccionando as mãos com preparação alcoólica ou higienização com água e sabonete, o que deixa as mãos livres de contaminação da microbiana potencialmente prejudicial e também seguras para o atendimento do paciente. A fricção das mãos com preparação alcoólica. A maneira mais eficaz de garantir uma ótima higiene das mãos é utilizar a preparação alcoólica para as mãos. De acordo com a OMS, quando a preparação alcoólica para as mãos está disponível, deve ser adotada como produto de escolha para a antisepsia rotineira das mãos. Só um momentinho. Recomendação: as preparações alcoólicas para as mãos apresentam as seguintes vantagens imediatas. Eliminação da maioria dos micro-organismos, incluindo os vírus, curto período de tempo para a higienização das mãos. Então, assim, se você está numa emergência, né, se você precisa de pouco tempo para estar com as suas mãos limpas, é ideal a fricção alcoólica. A disponibilidade do produto no ponto da assistência, boa tonalidade à pele, então, assim, raramente causa irritação, alergia, dermatite. E não há necessidade de qualquer infraestrutura especial. Então, assim, não precisa de nenhum aparato grandioso, de coisas muito caras para ser realizada a higienização das mãos, né, da fricção das mãos. E o fornecimento, né, de água limpa, lavatório, sabonete e toalha. Então, vai diminuir esse fornecimento. Aí, aqui, está explicando, né, como é realizada a fricção das mãos. Primeiro, você vai aplicar uma boa quantidade, né, na polpa da mão. Depois, você vai esfregar, friccionar essas palmas das mãos. Depois você vai friccionar por cima as mãos, pelo dorso das mãos. Depois você vai friccionar os dedos, depois o polegar e aí depois as pontas dos dedos e deixe secar, né, à vontade. Eu vou fazer, gente, um videozinho hoje para vocês ensinando
como se realiza essa fricção das mãos, essa higienização alcoólica. Porque assim que a gente retornar à aula presencial, a nossa prova, a gente vai ter 2 momentos. A gente vai ter um momento, né, de teórico e um momento de aula prática, no qual eu vou cobrar essa fricção da mão com preparação alcoólica, a lavagem das mãos, o calçamento de luva estéril e a degermação cirúrgica, tá bom? Então, tenha uma boa noite e até a próxima aula. E espero que já seja presencial.